Hoje vais aprender como deves gerir o teu dinheiro do zero. Vou dizer-te uma coisa que pode mudar a forma como olhas para o teu dinheiro a partir de hoje. A maioria dos portugueses não tem um problema de salário, tem um problema de sistema com o seu dinheiro. Conheces pessoas de certeza que ganham 800 euros e conseguem poupar todos os meses. E claro, também conheces pessoas que ganham 2.500, 3.000 euros e chegam ao fim do mês sem um cêntimo na conta. E como é que isto é possível? Porque o que decide se constróis riqueza ao longo da vida não é o valor que tu ganhas, é como geres o que tu ganhas. E neste vídeo vou mostrar-te exatamente isso, um sistema completo, do zero, que funciona com qualquer salário, mesmo que ganhes o salário mínimo. Vou dar-te os números reais de Portugal em 2026, as percentagens certas, as ferramentas concretas e os erros que tens de evitar. No final, vais saber exatamente como organizar o teu orçamento de uma forma que faça sentido para a tua realidade, quanto deves ter num fundo de emergência e aonde deves guardá-lo. Deves também aprender como começar a investir mesmo com pouco dinheiro e também os erros que destroem a riqueza da maioria das pessoas sem elas perceberem. Se estás a começar do zero, este é o vídeo que eu gostaria de ter visto há 10 anos atrás. Por isso, vamos a isso. O meu nome é Pedro Cardoso e o meu grande objetivo é ajudar-te a gerir e a investir melhor o teu dinheiro. Por isso, deixa já o teu like neste vídeo e segue-me para não perderes nenhum vídeo. Antes de falarmos do sistema, precisas de perceber o terreno onde vais jogar, porque quem não percebe o contexto faz planos que não fazem sentido para a sua realidade financeira. Em 2025, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador em Portugal foi de 1.694 euros, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. Líquidos, isso traduz em cerca de 1.280 euros por mês para um trabalhador médio. Mas o salário mediano, que representa melhor o que a maioria das pessoas ganha, situa-se entre os 1.000 e os 1.050 euros. E o salário mínimo, em 2026, está em 920 euros brutos, o que se traduz em 818 euros e 80 cêntimos líquidos. Agora, os números que as pessoas não querem ouvir. A taxa de poupança das famílias portuguesas recuou para 12,1% do rendimento disponível no final de 2025, uma queda em relação aos anos anteriores. Para teres uma referência, a média da União Europeia está em 13,6%. E há outro dado que mostra a realidade brutal. As famílias de rendimento mediano dificilmente têm acesso à compra de habitação em Portugal, porque o peso da prestação do crédito à habitação supera 40% do seu rendimento. 40%, quase metade do salário só para pagarmos a nossa casa. E não estou a contar isto para te desmotivar, conto-te porque o sistema de gestão de dinheiro que vou apresentar aqui foi pensado para esta realidade, não para uma vida de luxo americana que não se aplica ao cenário português. É para o teu salário, para os teus custos e para o país onde vives. E antes de qualquer ferramenta, antes de qualquer aplicação, antes de qualquer percentagem, há 3 verdades que precisas de aceitar. Sem elas, podes ler todos os livros de finanças do mundo e não vais chegar a nenhuma conclusão. A verdade número 1 é que o teu salário não é o teu problema. O teu é o sistema. Existe gente a ganhar 700 euros que consegue poupar. Existe gente a ganhar 3.000 euros que está endividada. A diferença aqui não é matemática, é comportamental de cada pessoa. Quem tem um sistema funciona com qualquer salário. Quem não tem, gasta sempre tudo o que ganha. E quanto mais ganha, mais vai gastar. É uma armadilha psicológica chamada inflação de estilo de vida. À medida que o teu salário sobe, os teus desejos sobem ao mesmo ritmo. E o resultado é que continuas no mesmo lugar, só que com coisas mais caras. A verdade número 2 é que o dinheiro não se ganha, ele constrói-se. A maioria das pessoas pensa em dinheiro como um recurso que entra todos os meses e depois desaparece. Mas dinheiro a sério, dinheiro que muda a tua vida, não vem do salário, vem do que fazes com o teu salário. O salário paga as tuas contas hoje. O que fica a fazer com o que sobra, paga o teu futuro. E por último, a verdade número 3 é que a consistência bate sempre o talento. Não precisas de ser um gênio das finanças, não precisas de descobrir o próximo grande investimento. Não precisas de fazer o que ninguém mais faz. Precisas sim de fazer o básico bem feito todos os meses durante vários anos. Quem investe 100 euros por mês durante 30 anos chega muito mais longe do que quem investe 5.000 euros uma vez
e depois para sempre. Estas 3 verdades parecem simples, mas são revolucionárias quando as aplicas ao teu dia-a-dia, porque deixas de procurar atalhos e começas a construir algo de verdade. Agora vamos ao nosso sistema concreto. Existe um método clássico chamado da regra dos 50-30-20, criado pela senadora americana Elizabeth Warren. É simples, é universal e funciona, mas precisa de ser adaptado, claro, à nossa realidade portuguesa. A regra original divide o teu rendimento líquido em 3 grandes categorias: 50% para necessidades, 30% para desejos e 20% para poupança e investimento. Vou explicar cada uma e mostrar-te como deves adaptá-lo à realidade portuguesa. Então, os 50% necessidades, aqui entra tudo o que é absolutamente essencial para a tua vida. A renda ou prestação do crédito à habitação, a tua alimentação básica em casa, despesas como energia, água, gás, internet, transportes para o trabalho, seguros essenciais, saúde básica. Se a tua renda já consome 40% do teu salário, este já é um sinal de alerta. Se consome mais de 50%, estás numa situação de pressão financeira e, antes de mais nada, é isso que precisas de resolver. Ou aumentando o teu rendimento ou reduzindo essa despesa fixa. Em Portugal, esta é a categoria onde a maioria das pessoas se afoga, de certa forma. Com a inflação dos últimos anos e o custo da habitação, muita gente já gasta 60% ou 70% do salário só nesta parte das necessidades e não consegue cumprir os 30% e 20% restantes, como é óbvio. Se este é o teu caso, não desistas. Significa apenas que precisas de te adaptar. Talvez 60% para necessidades, 25% para desejos e depois 15% para poupança e investimento. O importante é manter sempre algum espaço para o nosso futuro, mesmo que este espaço seja menor numa fase inicial. Então, no caso dos 30% desejos, aqui entra tudo o que é gosto pessoal, o teu lifestyle, prazer. Estamos a falar de restaurantes, takeaway, roupa não essencial, serviços de streaming, subscrição do ginásio, se bem que o ginásio é algo essencial, hobbies, saídas com amigos, fim de semana fora, algo como tecnologia e coisas que gostes de comprar. A intenção é uma coisa importante. Não estou a dizer para cortares estes gastos. Estou a dizer para os controlares. Uma vida sem desejos é uma vida também miserável. Mas uma vida onde os desejos consomem 50%, 70% do teu salário é uma vida sem futuro. A magia dos 30% é que tens permissão para gastar, desde que respeites o teu limite. E quando tens um limite definido, gastas com mais consciência. Por fim, os 20% de poupança e investimento. Aqui está o que separa quem constrói riqueza de quem fica preso. Os 20% dividem-se em 3 subcategorias. A primeira será, obviamente, o teu fundo de emergência, a tua segurança imediata. E vamos falar disto a fundo na próxima parte do vídeo. A segunda é o teu investimento de longo prazo para a tua reforma, para a tua liberdade financeira. Quer sejam ETFs, PPRs, ações. E a terceira parte são objetivos específicos. Comprar uma casa, casamento, uma viagem grande, um ano sabático. Não são despesas. Isto são pagamentos a ti próprio e se respeitares estes 20% como respeitas a renda religiosamente, sem questionares nada, a tua vida financeira muda completamente entre 5 a 10 anos. Vamos então agora ao exemplo concreto com o salário médio português. Vamos a números reais. Imagina então que ganhas 1.280 euros líquidos, o salário médio português. Então terás necessidades como 50%, que serão 640 euros, desejos 30%, que serão mais ou menos 384 euros, e poupança e investimentos 20%, que dá cerca de 256 euros. Se conseguires aplicar isto durante toda a tua vida, sais do rendimento médio com riqueza acumulada, sem subir de salário. Apenas com este sistema, mas e se ganhares menos? Vamos então a outro exemplo. Salário mínimo 818 euros líquidos. Terás necessidades de 60% e serão 491 euros. Os teus desejos de 25% serão 205 euros e a poupança de 15% que dá cerca de 122 euros por mês. Investidos durante 40 anos, a 7% ao ano, mais de 300 mil euros acumulados. Com o salário mínimo, com consistência, a matemática não escolhe os riscos. Escolhe quem é consistente com o que faz na sua vida financeira, mês a mês, vários anos seguidos, com muita disciplina. Agora vamos à parte em que falamos que antes de investirmos um único euro em ETFs e em PPRs ou criptomoedas ou qualquer coisa,
precisas de ter um fundo de emergência. Esta é a regra mais importante das finanças pessoais que praticamente toda a gente ignora. O fundo de emergência não é um luxo, não é uma brincadeira. Falo sobre finanças na internet, tenho que dizer fundo de emergência. Não. O fundo de emergência é realmente a coisa mais importante de qualquer pessoa. Ganhes 1000 euros ou ganhes 10 mil euros. E porquê é que é tão importante? Imagina o cenário. Investes todas as tuas poupanças em ETFs. Os mercados estão em alta e depois acontece algo que nunca ninguém preveu. Perdes um emprego, o teu carro avaria, alguém da tua família precisa de cuidados médicos urgentes. Sem fundo de emergência, és forçado a vender os teus investimentos, muitas vezes em queda, para cobrir a despesa que precisas de cobrir. E é aí que acontece o desastre. Compraste em alta, vendes em baixa, cristalizas a perda, perdes os juros compostos que tinhas demorado anos a construir. O fundo de emergência é o que te permite manter o investimento intocável durante uma crise pessoal que possa vir a acontecer a qualquer um. Então, Pedro, quanto é que eu devo ter no meu fundo de emergência? A regra geral é entre 3 a 6 meses de despesas essenciais. Não é 3 a 6 meses de salário, é 3 a 6 meses das tuas despesas que tens todos os meses. A diferença é bastante grande. Se as tuas despesas mensais essenciais são 800 euros, o teu fundo de emergência deve ter entre 2.400 e 4.800 euros. E como decides entre os 3 ou 6 meses? 3 meses são suficientes se tens estabilidade no emprego, contrato sem termo, uma função pouco substituível. És casado com 2 rendimentos, não tens dependentes diretos, tens família próxima que pode te ajudar em caso de emergência. E claro, 6 meses são essenciais se tens contrato de trabalho a termo, recibos verdes ou um trabalho que achas que possa ser instável. Ou então, no caso de seres o único que traz rendimentos para a tua família. Ou então tens filhos pequenos, ou então trabalhas num setor com despedimentos frequentes. Para a maioria das pessoas, o recomendado serão 4 a 5 meses, 6 no ideal. É um equilíbrio razoável entre segurança e não imobilizar dinheiro a mais. E aonde é que devemos guardar o nosso dinheiro do fundo de emergência? Aqui está onde a maioria das pessoas erra. O fundo de emergência tem 3 regras bastante simples. A primeira é que tem de ser extremamente líquido. Tens de conseguir aceder ao teu dinheiro no máximo de 24 a 48 horas, sem qualquer tipo de penalização. A segunda tem de ser seguro, capital garantido, sem risco de mercado. Não vais investir o fundo de emergência num ETF. Terceiro, deve render alguma coisa. Não precisa de ser muito, mas guardar dinheiro numa conta à ordem comum é o pior cenário porque a inflação ao longo dos anos está a erodir o valor todos os meses. As melhores opções em Portugal, então, são contas de poupança remunerada numa corretora, como por exemplo a Trade Republic ou a Trading 212, que oferecem juros competitivos com liquidez total. Tens também certificados de aforro do Estado português, capitalização garantida, taxa anualizada trimestralmente, depósitos a prazo curtos de 1 a 3 meses, renováveis automaticamente. Vale ressalvar que não podes levantar nos primeiros 3 meses. O importante aqui é fugir das contas à ordem dos bancos tradicionais, onde o teu rendimento rende essencialmente zero, enquanto a inflação come, obviamente, o teu poder de compra. Agora, há uma pergunta que recebo todos os dias. Pedro, devo investir ou pagar primeiro a minha dívida? E a resposta depende do teu tipo de dívida. E aqui está a regra simples que tu precisas de saber para a tua vida. A regra de ouro é bastante simples. Compara sempre as taxas de juro. Se tens uma dívida com taxa de juros superior à rentabilidade esperada nos teus investimentos, então paga a dívida primeiro sempre. A rentabilidade média histórica do mercado de ações será cerca de 7% real ao ano, num cenário mundial e no cenário mais americano 10%. Então, se tens uma dívida a render mais do que isso, investir em vez de pagar é matematicamente irracional. Vamos então por categorias. Dívidas para pagar imediatamente antes de qualquer tipo de investimento. A primeira é o cartão de crédito, porque tem taxas entre 15% e 25%. Depois, crédito ao consumo, que tem taxas entre 8% e 15%. Depois, crédito automóvel, que tem taxas entre 6% e 10%. Depois, descobertos bancários, que têm taxas brutais que muitos de nós nem sabem quais são. Estas dívidas estão a destruir a tua riqueza todos os meses e não há investimento que compense isto. Dívidas que podes manter enquanto tu investes serão créditos de habitação com taxa baixa, abaixo dos 4%, empréstimos familiares sem juros e dívidas de estudantes a juros muito baixos. Estas são dívidas que podes manter enquanto investes. O que fazer se tens dívidas em vários sítios?
Se tens 3 cartões de crédito, 2 empréstimos pessoais e estás a pagar a 12 sítios diferentes, primeiro tenta uma consolidação de créditos. Junta tudo num único empréstimo com taxa mais baixa e prestação única. Em Portugal, isto pode reduzir a tua mensalidade total em 40% a 60%. E depois ataca essa dívida com um dos 2 seguintes métodos que eu vou-te dar. Primeiro é o método da bola de neve. Pagas primeiro a dívida mais pequena. Quando eliminas, a sensação de vitória dá motivação para continuar. Funciona melhor para quem precisa de ver progresso emocional. Depois temos o método da avalanche. Pagas primeiro a dívida com a taxa de juro mais alta. É matematicamente mais eficiente, pagas menos juros no total. Funciona melhor para quem é disciplinado com os números. E aqui não há um certo, há sim o que funciona para ti. Agora, passando para um cenário mais futuro, onde já tens orçamento, tens fundo de emergência, eliminaste as dívidas caras, agora vem a parte mais poderosa, que é fazer o teu dinheiro trabalhar por ti. Porque investir não é negociável. Já falei disto noutros vídeos, mas vale a pena repetir, porque se não investir estás a ficar mais pobre todos os anos. A inflação destrói o teu poder de compra do teu dinheiro parado silenciosamente todos os anos. 10 mil euros parados numa conta à ordem hoje, com inflação de 2,5% ao ano, valem em poder de compra apenas cerca de 7.800 euros daqui a 10 anos. Sem fazeres nada de errado, apenas deixar o teu dinheiro parado na conta do banco. Então, vou-te dar as 3 opções para começares em Portugal. Vou ser direto e prático. Para a maioria das pessoas que está a começar do zero, há 3 opções que fazem sentido. Opção 1 são ETFs, que são a minha preferida. ETFs são fundos de investimento passivos que replicam índices inteiros. Compras um único produto e ficas exposto a centenas ou milhares de empresas ao mesmo tempo. Para nós, portugueses, as opções essenciais que aqui eu recomendo é o SPY-L do SPDR S&P 500, com o código ISIN que está aqui a aparecer, com uma taxa de gestão de 0,03%, o mais barato do mercado para replicar o S&P 500. Depois tens o SPPW ou VGVF para quem quer diversificação global em mercados desenvolvíveis. Vale ressalvar que estas taxas que falei são taxas de gestão do ETF e nada tem a ver com as taxas de gestão das corretoras. Por falar em corretoras, compras através de corretoras como a de Giro, XTB, Trade Republic ou Trading 212. Comissões mínimas, processos bastante simples. Como opção 2 tens os PPRs, Plano Poupança Reforma, tem benefício fiscal, podes deduzir 400 euros por ano no IRS se tens menos de 35 anos. Mas atenção, não escolhas qualquer PPR. Existem PPRs em forma de seguro de vida que têm rentabilidades mais baixas, mas são de capital garantido. Depois tens PPRs em forma de fundo de investimento, onde já podes conseguir rentabilidades mais altas, mas sem capital garantido. Como opção número 3, tens os certificados de aforro para a parte mais conservadora do teu portfólio, capital garantido pelo Estado português, taxas atualizadas trimestralmente. Não te vão fazer rico, mas são uma base segura para quem quer começar a investir sem qualquer tipo de risco. A estratégia para quem está a começar, se estás a começar do zero, esta é a abordagem que recomendo. Primeiro, monta o teu orçamento 50-30-20, adaptado à tua realidade, constrói o fundo de emergência de 3 a 6 meses de despesas, elimina todas as dívidas caras, começa a investir mensalmente em ETFs, mesmo que seja com 50 euros por mês. E a regra mais importante de todas, investe todos os meses, faça o tempo que fizer. É o que se chama Dollar Cost Averaging ou investimento periódico. Compras quando o mercado está em alta, compras quando o mercado está em baixa. E a média acaba por ficar boa ao longo dos anos. Quem tenta acertar nos timings perfeitos, perde sempre. Quem investe consistentemente, ganha sempre. Agora vou terminar com os 5 erros que vejo todos os dias. Erros que destroem planos financeiros sólidos. Se evitares estes 5, já estás à frente da maioria dos portugueses. O erro número 1 é esperar para começar. Quando ganhar mais, eu começo. Quando pagar a casa, eu começo. Quando os miúdos crescerem, eu começo. O melhor momento para começar a poupar e investir foi há 10 anos. O segundo melhor momento é hoje. Cada mês que adias é dinheiro perdido para sempre, porque o juro composto precisa de tempo para fazer o seu trabalho. O erro número 2 é investir sem fundo de emergência. Já falei disto, investir sem ter uma base segura é uma armadilha. Resolve sempre primeiro a base, depois sim podemos começar a investir tranquilamente. O erro número 3 é misturar o dinheiro da poupança com o dinheiro do nosso dia-a-dia.
Se tens tudo na mesma conta, o dinheiro da poupança desaparece para gastos do dia a dia sem dares conta disso. A solução? Uma conta separada para a poupança, de preferência num banco diferente, com transferência automática programada para o dia a seguir a recebermos o nosso salário. A fricção salva a poupança. Como erro número 4, temos investir em coisas que não percebemos. Criptomoedas que viste num TikTok, ações de uma empresa que um amigo te disse para comprar, produtos estruturados que o gestor do banco te impingiu sem explicar. Se não consegues explicar o investimento numa frase a uma criança de 10 anos, não investas nele. ETFs simples, diversificados, baratos. Esta é a fórmula que vence 90% dos investidores profissionais a longo prazo. E por fim, o erro número 5, que é tentar enriquecer rápido. A indústria financeira está cheia de promessas de retornos absurdos. Trading, fórmulas mágicas, cursos que prometem riqueza em 6 meses. A realidade é que a grande maioria de quem tenta enriquecer rápido perde o que já tinha. Os 7% ao ano de ETFs parecem aborrecidos, mas são os 7% ao ano que constroem fortunas reais ao longo de décadas. A riqueza é construída devagar e perdida rapidamente. Faz o oposto da maioria das pessoas. Vou então deixar-te com 5 ideias para levares deste vídeo. A primeira é que o teu salário não decide a tua riqueza. O teu sistema, como o geres, é que decide. A segunda é que a regra dos 50-30-20, adaptada à tua realidade, é a base de qualquer orçamento que vai funcionar. 50% para necessidades, 30% para desejos, 20% para poupança e investimentos. A terceira é constrói sempre primeiro o teu fundo de emergência. 3 a 6 meses de despesas. Líquido, seguro e a render alguma coisa. A quarta é elimina as dívidas caras antes de investir. Cartão de crédito, crédito pessoal, crédito descoberto. Depois investe, sim, consistentemente em ETFs simples. E a quinta, e a mais importante, não precisas de ser rico para começar, não precisas de saber tudo. Não precisas de esperar pelo teu momento perfeito. Precisas apenas de começar e começar hoje com o que tens e manteres o sistema durante vários anos. Porque a verdade é simples, que ninguém te conta, e é esta, a riqueza não se constrói com decisões geniais que tens que pensar muito, mas sim com decisões básicas repetidas durante muito tempo. Essa é a única vantagem real que tu tens, e eu também, ou qualquer outra pessoa pode ter. Obrigado por chegares a esta parte do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e subscrever o canal para não perderes nenhum vídeo. Tenha o resto do bom dia e vemo-nos no próximo vídeo.